Olá pessoal do Cálculo 2, vamos fazer então o exercício número 11 da seção 6.2, que pede para esboçar o gráfico da região delimitada pela curva y igual a x ao quadrado e x igual a y ao quadrado, e depois fazer a rotação dessa região em torno do eixo da reta y igual a 1, que é uma reta paralela ao eixo x, e calcular o volume desse sólido de revolução. Como é para fazer a revolução aqui em torno de uma reta paralela ao eixo x, que é a reta y, que é a reta y igual a 1, então a gente vai fazer a integral em relação a x. Bom, aqui observe que aqui tem duas parábolas, né? Uma parábola em x e a outra parábola em y. Então, se eu estou aqui, por exemplo, no eixo, no sistema de eixo aqui xy, a parábola y igual a x ao quadrado, estou com uma variável independente, né? X é a variável x, então a parábola aqui com concavidade para cima, essa parábola aqui, y igual a x ao quadrado. Se eu, por exemplo, troco essas variáveis de lugar aqui, se eu troco as variáveis de lugar, coloco isso aqui como sendo y, esse eixo aqui como sendo x, eu tenho a mesma parábola aqui da equação x igual a y ao quadrado. Então, eu estou aqui com a equação x igual a y ao quadrado. Agora eu quero plotar essa curva aqui nesse sistema de eixo aqui, não no sistema de eixo aqui trocado. Então, vamos fazer só uma observação aqui, ó. A orientação aqui para cima, aqui nesse eixo aqui, é o x positivo. Então, é essa orientação aqui para a direita, x positivo. Então, eu estou com a concavidade aberta para a orientação positiva. Então, aqui eu vou estar com concavidade aberta aqui para o eixo x aqui. Então, essa curva aqui é a curva x igual a y ao quadrado. Então, a região que eu quero, que é delimitada por essas duas curvas, é essa região aqui. Eu vou rodar ela em torno do eixo da reta y igual a 1. Bom, vamos fazer a conta aqui, eu ver qual que é esse ponto de interseção aqui. Esse aqui é o zero, né? Esse ponto aqui, é só fazer essa conta aqui. Y igual a x ao quadrado, o x é y ao quadrado. Então, fica y ao quadrado, que é y à quarta. Vou passar esse y para o outro lado aqui, vai ficar y à quarta menos y igual a zero. Coloco o y em evidência, coloco aqui y vezes y ao cubo menos 1 igual a zero. Então, raiz dessa equação aqui é y igual a zero, que é esse ponto aqui, né? Quando o y é igual a zero aqui, né? Quando o y é igual a zero, x é igual a zero, tanto aqui quanto aqui. E a outra solução é y igual a 1. Então, quando y é igual a 1, x é igual a 1. Quando y é igual a 1, x é igual a 1. Então, esse ponto aqui é 1 e esse ponto aqui é 1. Ou seja, esse ponto aqui é a coordenada 1, 1. Então, o x está variando aqui de 0 até 1. Estou com o x aqui variando de 0 até 1. Vou fazer a rotação em torno da reta y igual a 1. Reta y igual a 1. Faço a rotação aqui, né, nessa reta aqui. Então, quando eu calculo o volume do sólido de rotação nessa reta aqui, eu vou calcular usando a integral na variável x. Vou plotar isso aqui num desenho melhor, aqui feito no GeoGebra, para a gente entender melhor. Bom, então aqui está o sistema de eixo x e y. Essa curva aqui, a curva y igual a x ao quadrado, essa curva aqui, né? Essa outra curva aqui, a curva x igual a y ao quadrado. Então, essa é a região delimitada por essas duas curvas. E essa aqui é a reta y igual a 1. Então, quando eu faço a rotação em torno dessa reta aqui, ao tocar de novo nesse plano, eu obtenho essa região aqui, né? Ou seja, olha, esse segmento aqui, ele vem parar aqui quando eu faço a rotação. Então, esse ponto aqui ele vai rodar, parar aqui, e esse ponto aqui ele vai rodar e vem parar aqui. Bom, essa área aqui é a área
em x, que eu estou com o ponto x variando de 0 a 1. Então, x aqui varia de 0 a 1. E a área em x, a área, vou fazer aqui, a área no ponto x o disco maior, né, a área do disco maior, né, que é π vezes o raio maior ao quadrado, menos π vezes o raio menor ao quadrado. Ou seja, π que multiplica raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Qual é o raio maior? Olha, o raio maior era a distância de 1 até essa curva aqui, ó, ou a distância de 1 até essa curva aqui embaixo. Então, fica 1 menos, a altura aqui é y. O y, nessa curva aqui, vale x ao quadrado. Então, fica 1 menos x ao quadrado. 1, essa altura aqui, ó, essa distância aqui, ó, aqui até aqui. Então, fica 1 menos x ao quadrado. Então, o R maior, né? O R maior é 1 menos x ao quadrado. O R menor é 1 menos, já essa distância aqui, ó. Essa aqui. Fica 1 menos essa altura aqui. Essa altura aqui é a altura y ao quadrado. O y ao quadrado é raiz de x. Então, fica 1 menos raiz de x. Porque eu estou falando aqui, estou mexendo aqui com y e x positivo, né? Então, eu vou ter aqui, ó, π vezes r ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, menos o r minúsculo ao quadrado, que é 1 menos raiz de x ao quadrado. Bom, vamos simplificar isso aqui, né? Então, a área de x vai ser igual a π, a área em x, no ponto x, vai ser igual a π, que multiplica, vamos colocar um colchete aqui, quadrado de 1 menos x ao quadrado, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá menos 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado, que é x à quarta. Essa é a primeira parte aqui. Menos, agora vamos fazer a segunda parte. Quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 1 vezes raiz de x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de x é x. Vamos melhorar isso aqui. Então, fica a de x igual a π, que multiplica 1 menos 2x ao quadrado, mais x à quarta, menos 1, mais 2 raiz de x, menos x. Esse 1 aqui vai cancelar com esse menos 1, então eu vou ter aqui π, que multiplica esse 1 aqui, cancelou com esse, né? Fica menos 2x ao quadrado, então menos 2x ao quadrado, mais x à quarta, mais 2 raiz de x, menos x. Então, essa é a área. Então, ao calcular o volume, então, o volume da região do solo de revolução vai ser a integral da variação do x, que é de 0 até 1. Então, integral de 0 até 1 da área de x dx. A área de x é π vezes essa expressão aqui. Então, eu posso tirar o π para fora. Então, fica π, que multiplica a integral de 0 até 1 de menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais x à quarta, mais x à quarta, mais 2 raiz de x, mais 2 raiz de x, menos x dx. Calcula essa integral aqui e encontra o volume. Então, vamos calcular a integral. Então, isso aqui vai ficar igual a π, que multiplica
Primitivo de menos 2x ao quadrado vai ficar menos 2x a terceira sobre 3, mais primitivo de x à quarta é x à quinta sobre 5, mais duas vezes primitiva de raiz de x. Raiz de x é x elevado a meio. Primitivo de x elevado a meio, x elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. X elevado a meio mais 1 é x elevado a 3 sobre 2. Sobre 3 sobre 2. Então, isso aqui fica 2 terços de raiz quadrada de x ao cubo. Ou podemos deixar assim, né? Então, fica 2 terços de raiz quadrada de x ao cubo. Raiz quadrada de x ao cubo. Aqui, né? Então, agora, a última expressão aí, né, a primitiva aí de menos x é menos x ao quadrado sobre 2. Aplico isso aqui na variação aqui de 0 até 1. Observe que tem x em todos os termos aqui. Quando eu aplico 0, vai zerar tudo, então é só aplicar em 1. Então fica π, que multiplica menos 2 terços vezes 1, menos 2 terços, mais 1 à quinta sobre 5, que dá 1 à quinta, mais 2 vezes 2, 4, né? 4 terços vezes 1 ao cubo, raiz quadrada de 1 ao cubo, que é 1, então fica 4 terços, menos 1 ao quadrado sobre 2, que é 1 sobre 2. Bom, vamos tirar o mínimo aqui, né? Entre 3, 5 e 2. Então, eles são primos entre si, então fica 3 vezes 5 vezes 2. 3 vezes 5 é 15, vezes 2 é 30. Então, aqui dá π, que multiplica, embaixo aqui eu vou colocar 30. 30 dividido por 3 é 10, vezes menos 2, menos 20. Mais 30 dividido por 5 é 6, vezes 1 dá 6. Mais 30 dividido por 3 dá 10. Vezes 4, 40, menos 30 dividido por 2 é 15, vezes 1, 15. Então, isso aqui fica π, que multiplica 40 menos 20 é 20, 20 menos 15 é 5, 5 mais 6 é 11. Então, fica 11 sobre 30. Opa. Ou seja, o volume é igual a 11 π sobre 30 avos. Só conferir aqui. 40 menos 20 é 20. 20 menos 15 é 5. 5 mais 6 é 11. É exatamente isso. Ok? Então vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua fazendo mais exercícios.